Olá amigos, eu sou José Pedro, você está no Air Transport, seja bem-vindo. Hoje é dia 18 de maio de 2020, segunda-feira. Esse vídeo era para ter ido ao ar no fim de semana, mas eu tive ocupado com outros afazeres e realmente não deu. Então vamos lá. O vídeo do fim de semana, do sábado, né? É sobre aviação militar, aviação esportiva, a indústria. E estamos fazendo isso hoje, então, na segunda-feira, ok? Em substituição ao fim de semana. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, clique no sininho, receba as notificações. E enquanto vamos para as matérias, clique no joinha e compartilhe o vídeo para aumentar o alcance, ok? Então lá vamos nós. Puf, já estamos nas matérias. Começamos pelo Aeroflap. Foguete da Boeing lança curioso Space Shuttle da Força Aérea dos EUA. E o que eles chamam de curioso Space Shuttle é esse avião aí, não tripulado, o X-37B. Ele é um Boeing. E é um avião aí rodeado de muitos mistérios, né? E eu, como aeronave, nem vejo nada tão espetacular assim, mas o que ele vai fazer aos passos tem sido sempre rodeado aí de muito segredo, muito, né? Muito esconde-esconde aí da Força Aérea dos Estados Unidos. Neste lançamento que ocorreu agora no fim de semana, entre outras coisas, ele está levando um satélite desenvolvido por estudantes aí da Academia da Força Aérea Americana, o equivalente deles à Academia da Força Aérea, e estaria desenvolvendo experiências também, segundo outras matérias que eu li, que depois não confirmei, não sei se é verídico ou não, estaria desenvolvendo experiências relativas ao tratamento da Covid-19. Tomara que seja verdade. No Washington Post, in remote Alaska, changes coming in how the Air Force prepares for war. Ou seja, como a Força Aérea Americana se prepara para a guerra nas regiões remotas do Alasca. O que está acontecendo é o seguinte: eles estão migrando de tipos de caças mais convencionais, né, como F-16, F-15. Eles vão mover uma grande quantidade de caças F-35, mais de 50 caças. E os exercícios que eles fazem hoje, o Esquadrão Agressor, tudo, vai passar a ser o próprio F-35, vai passar a ser o agressor, ou seja, isso é para eles simularem, deixa eu ver se tem mais imagens aqui para baixo, isso é para eles simularem possíveis caças de quinta geração que venham a ser enfrentados pela Força Aérea Americana no Alasca, caças esses originários da Rússia ou da China. Para mim isso cheira àquela neurose de militarismo norte-americano, né? Eu acho que quem ameaça a Rússia e a China é os Estados Unidos, né? Não o contrário. Eu acho que a humanidade inteira tem essa visão, né? Se você perguntar para qualquer cidadão da Europa, de qualquer país da Ásia, qual país que faz você se sentir ameaçado? Né? Qual país que você te faz recear pelo futuro da humanidade? O primeiro que vem à cabeça, não preciso nem dizer qual é, né, pessoal? Ninguém vai dizer que é a Rússia ou a China. Mas, infelizmente, os Estados Unidos, que hoje está nessa posição triste de realmente nos lembrar até mesmo da Alemanha nazista do século passado. No Sputnik News, Estados Unidos estariam reforçando base aérea remota no Alasca contra caças russos e chineses. Está em linha com o que eu acabei de dizer, são mais de 50 caças F-35 sendo deslocados para o Alasca. Então agora vamos para o Kavok, mais uma notícia do F-35. A Lockheed entrega 50ª, ou palavrão, né? Desculpa aí.
quingentésima unidade central de asas para o programa F-35. Então está apenas no começo, né, porque esse avião está previsto para entregar algo em torno de 4.000 e para se manter operacional até o ano de 2070. Eu tenho uma visão sobre esse avião que é apenas uma coisa que, né, é só uma opinião, o futuro vai mostrar. Como os Estados Unidos vão ficar presos nesse avião até 2070, e sinceramente falando, esse avião não está se provando bom, essa é a minha opinião. Ele nem supersônico é mais, e ele está forçando uma despesa de 1,5 trilhão de dólares até o fim do programa. Mais ou menos 2/3 disso já foi gasto. E eu fico... a minha análise é a seguinte, aquilo que eu fico pensando é o seguinte: o que acontece com a supremacia aérea dos Estados Unidos, que até aqui tem sido, eu não diria inconteste, né? Porque a União Soviética também teve uma força aérea muito poderosa e a própria Rússia ainda tem. Mas eu acho que os Estados Unidos é a força aérea. Se tiver que fazer uma aposta, se tiver que fazer um guess, eu acho que o calibrated guess mais preciso é, sem dúvida, os Estados Unidos têm a força aérea mais poderosa. Mas tudo bem, eles ficando presos nesse modelo de caça, que tem esse e tem o F-22, tem mais nada. Tem um remanescente de produção do F-15 e do F-16 em pequenas quantidades, e um caça que é caças que são de quarta geração, e que, se você comparar contra caças de quarta geração da Rússia e de outras regiões do mundo, como o Rafale e o Eurofighter, sinceramente são inferiores, tá? Foram ultrapassados. Então, aquilo que os Estados Unidos têm hoje para dizer que a sua aviação de caça é a mais moderna são os 2 caças de quinta geração norte-americanos, o F-22 e o F-35. Então vamos pensar no F-22, que era para ter 750 unidades e tem 180, por volta de 180. Então não confere à Força Aérea dos Estados Unidos aquilo que um dia o F-15 conferiu, que é uma força inconteste de caças de superioridade aérea, na figura do F-15, e o F-16, que não foi propriamente desenvolvido para superioridade aérea, mas também era muito bom nesse papel. Então, hoje em dia, o F-22 claramente não preenche o papel que foi do F-15 e em parte do F-16. Então, sobrou para o F-35, que é aquele que vai ter quantidade suficiente para suprir esse papel, embora não seja um avião tão bom quanto o F-22, que também tem os seus problemas. Então eu fico pensando aqui, um avião que nem sequer é supersônico mais, pode manter Mach 1 ponto alguma coisa por 40, 50 segundos, e a Força Aérea Americana não permite assim mais tempo do que isso, pelo simples motivo de que ele pode deixar a cauda para trás. Talvez ele não possa perder a cauda em velocidade supersônica. Talvez a coisa não seja tão grave, não se sabe muito bem. Talvez ele simplesmente perca o coating, o revestimento anti-radar, e passe a ser facilmente detectável por radar, caso isso aconteça. Tudo bem. Vamos imaginar que a Rússia acerte com o Sukhoi Su-57, que é um avião que eu acho que também tem muitos problemas, né? Mas acho que talvez não tantos quanto o F-35. Ou que a China acerte com futuras versões do Chengdu J-20, ou esse J-31 que está vindo aí com uma aparência bastante interessante. Ele parece ser um avião não tão desajeitado quanto o J-20, ele tem um jeito meio termo entre F-35 e F-22. Vamos supor que eles acertem com esses programas, com um desses programas, ou se não, com um outro que venha depois desse. A mim me parece que a Força Aérea dos Estados Unidos vai ficar presa num programa pelas próximas 5 décadas, enquanto os outros acertaram com aviões melhores que o dele. Então eu acho que ou eles rezam um bocado, acendem um bocado de vela, para os projetistas das outras potências também fazerem caca, como eles fizeram,
ou então eles realmente vão ter que tirar outro $1 trilhão do bolso para desenvolver outro avião, porque eu não consigo ver esse F-35 como um avião bom, sinceramente. Eu acho que hoje ele tem um título interessante. É um avião muito moderno e com um radar cross-section low, baixo. Isso lhe dá vantagens boas no combate aéreo, BVR, ou seja, além do alcance visual, Beyond Visual Range. Mas eu também já disse aqui, eu acho que vocês concordam, que a coisa não é tão simples assim. O caça ele é apenas um elemento de toda uma infraestrutura militar. Ele pode ser um pouco melhor, um pouco mais moderno, mas você pode perder em outras áreas. Você pode perder na área de mísseis, e hoje eu não vejo os Estados Unidos como um país que tem os melhores mísseis. Você pode perder na área de radares, e hoje eu não vejo os Estados Unidos como o país que tem os melhores radares. Você pode perder na área de defesas antiaéreas, e hoje eu não vejo os Estados Unidos como um país que tem as melhores defesas antiaéreas. Então, assim, um ataque de 4 caças F-35 contra 4 Sukhoi Su-35, talvez os F-35 fossem mais bem sucedidos se conseguissem ficar à distância com relação aos Sukhois. Mas se você coloca isso no contexto de toda essa infraestrutura que eu disse, né, de radares, de mísseis antiaéreos, tudo, e se você considerar que os Sukhois estarão na posição de defender, então a infraestrutura de ataque deles, a infraestrutura militar deles, está ali ao lado deles, os radares, montanhas de radares nos solos, montanhas de tubos lançadores do S-400, dos vários tipos de mísseis do S-400 no solo, né? E, enfim, toda uma grande infraestrutura ali à disposição, enquanto que o F-35 estaria numa posição de agressor, né, ele teria um avião AWACS, um AEW atrás dele, né, muito suscetível a ser abatido por um míssil disparado pelo S-400. Então eu vejo assim, eu não sei se o F-35 traz essa vantagem toda, tá? E realmente, se a Rússia ou a China, ou quem quer que seja, tiver a boa aventura, tiver a sorte de desenvolver um baita avião bom, como foi o Sukhoi Su-27 lá nos anos 90, os Estados Unidos vão ter que meter a mão no bolso para desembolsar mais $1 trilhão aí para desenvolver outro caça, porque hoje qualquer coisa que eles façam é nesse patamar, tá? Eu acho que isso é que está atrapalhando, está dificultando a viabilidade. Não vou falar inviabilizando, que ainda é cedo para dizer isso, mas está atrapalhando a viabilidade das forças militares americanas. É o quanto eles gastam de dinheiro por causa dessa simbiose entre o público e o privado, que é o famigerado complexo industrial militar norte-americano. Então é isso. Eu receio, entre aspas, não tenho nenhum interesse em que o militarismo americano seja triunfante, né? Pelo contrário, acho que a humanidade já está de saco cheio disso. Mas eu acredito que, não é que eu acredito, me parece que eles podem estar aí metendo o pé numa bota de cimento que não sai tão cedo, tá? Aeroflap.com.br, radar chinês usado pela Venezuela teria identificado caça furtivo F-22 Raptor. Eu vi várias manchetes sobre isso, e umas dizem que aconteceu, outras duvidam, outras dizem que quem está dizendo isso é um site pró-russo, pró-chinês. Pode ser que sim, pode ser que não. O que se sabe é que esse radar que a Venezuela possivelmente opera, o JY-27, ele é um radar de um comprimento de onda maior, né? Não é aquele radar de comprimento de ondas ultra curtas, usado para travar alvos, tá? Ele trava alvos e efetivamente dirige mísseis contra aviões agressores. Esse radar capaz de detectar o F-22 usa um comprimento de onda maior, ele opera na faixa de VHF,
e ele tem uma capacidade melhor de detecção, mas tem uma precisão pior. Ele é deficiente para travar alvos. E os norte-americanos, e aqueles que são defensores da filosofia militar norte-americana, dizem que, tudo bem, você pode até saber que tem um F-22 ali, mas você não pode disparar contra ele, você não consegue disparar, porque o comprimento de onda não trava alvo. E eu não sei, eu na minha modesta ignorância acho o seguinte: você pode até não travar o alvo usando o radar de VHF, mas você pode disparar um míssil e o míssil ter um radar na banda X, uma banda de UHF, de SHF, ondas ultracurtas, e quando se aproximar ele liga esse radar de ondas curtas capaz de travar o alvo. E aí já vai estar numa distância em que mesmo o radar cross-section do F-22 sendo baixo, o míssil talvez já consiga travar o alvo. Lógico que são detalhes militares que ninguém realmente sabe ao certo, né? Eu acho que nem a China sabe o suficiente sobre o F-22 para ela avaliar se consegue abater um, e nem os Estados Unidos sabem o suficiente sobre os radares chineses e russos para ter certeza que escapam a um abate de um possível míssil chinês ou russo. A gente só sabe que são armas muito modernas, tanto do lado chinês e russo, quanto do lado americano. São armas muitíssimo modernas, nunca foram testadas no seu estado de arte tecnológico, esperamos que nunca sejam, né? Mas tudo é um grande ufanismo de lado a lado. O ufanismo americano diz que o F-22 arrebenta com a Rússia e a China e vice-versa, entendeu? Mas realmente eu não patrocino nenhuma visão nem outra. Eu acho que o F-22 é sim uma arma temível, um avião assustador, apavorante, mas eu também acho que, por mais que você esteja num ótimo avião como o F-22, você se aproximar de uma área defendida por S-400 e pelos radares de ondas longas, e não só de ondas longas, tá? Na verdade, esses radares operam em diversos comprimentos de ondas simultaneamente. Então, quando o F-22 está longe, ele pode até não travar no alvo, mas quando ele chega mais perto, ele trava sim, tá? Então, eu acho que nem eu gostaria de estar do lado atacado por um F-22 e também não me sentiria nada confortável estando num F-22 e me aproximando de uma região defendida pelo sistema S-400 ainda mais, e principalmente pelo 500 que está vindo agora, que é muito melhor ainda. É isso. No CAVOC, prosseguem testes nos jatos JF-17 Thunder Block 2 para a Força Aérea da Nigéria. Então a Nigéria já está bem avançada aí para receber o caça de fabricação local paquistanesa, tá? Aí está algumas imagens do dito cujo. Tem uma porção de países fabricando avião de combate, né? Vocês estão reparando? A Índia fabrica, a China já fabrica um monte de modelos, aliás, já faz tempo. A Rússia, essa então é Roconcourt, né? Estados Unidos é Roconcourt, a Suécia, a França, a Inglaterra, a Alemanha participa do Eurofighter e de outros projetos. Tem uma porção de países aí entrando fabricando e outros entrando na fabricação de avião militar. No Sputnik News, devíamos fazer tudo nos Estados Unidos, afirma Trump sobre o caça F-35. O presidente dos Estados Unidos classificou como uma estupidez comprar, ter fornecedores de material militar para o programa do F-35 vindos do estrangeiro. Ele atribui, basicamente em sua tradicional educação e finesse, ele chamou de estúpido o presidente Obama. E eu fico cá imaginando o seguinte: o Obama tinha a Turquia, se não como aliado, como um país que tinha
relações diplomáticas boas, né? O suficiente para estar recebendo o caça F-35 na sua força aérea turca e produzindo componentes que fazem parte da cadeia de montagem do F-35. E o Trump, com sua diplomacia inteligente, conseguiu fazer com que a Turquia se tornasse, não vou dizer hostil, mas desenvolvesse uma hostilidade, por que não, em relação aos Estados Unidos, bandeie para o lado da Rússia, compra o sistema S-400, né? E assim ele perde potenciais aliados pelo mundo, né? Ele se vê na circunstância de ter que trazer toda a produção de material militar do programa F-35 e quem sabe outros para os Estados Unidos, e o estúpido era o Obama. É isso que é engraçado, né? Enfim, que ele fique com a sua inteligência. No Airway1.com, o Sukhoi Su-57 está sendo testado numa versão não tripulada. Eu não fazia a menor ideia disso. Já foram feitos vários voos, pelo que está dizendo a matéria, com o piloto a bordo, mas o piloto somente como observador, somente como um... Se algo der muito errado, ele traz o avião de volta para o chão. Mas voo completamente automático do Sukhoi Su-57, e eu fico pensando que isso pode ter aplicações muito interessantes, porque os aviões russos costumam ser muito robustos de estrutura, e o MiG-29 ele não tinha limite estrutural, vocês sabiam disso? Quando o MiG-29 começou a operar na Força Aérea Russa, ele não tinha limite estrutural. O piloto podia puxar o G que quisesse. Era limitado exclusivamente pela resistência fisiológica do piloto. Depois eles pararam com isso. Nos outros aviões mais modernos que vieram, eles passaram a pôr o limite de 9G. Eu acho porque realmente era um esmaga-crânio do caramba, né? Mas quando o piloto reportava nos primeiros MiG-29 que ele puxou mais de 9G, se o piloto sobreviveu a isso, né? Porque você encarar 10, 11, 12G, meu Deus. Eu já puxei 3 no avião, 3, 3,5, 4. Olha, não vou dizer que foi terrível, mas é um negócio difícil de suportar, né? Imagine 6G, 7G, imagine 9, imagine 12. Então aqueles aviões que puxavam 12G, os primeiros MiG-29 puxavam 12G, quando ele voltava, o piloto simplesmente reportava, olha, dá uma olhada lá que foi, né, via lá não sei se caça tem isso, né, estava lá no Tech Logbook, ó, puxado mais de XG. E a manutenção fazia o pessoal técnico, né, fazia uma inspeção para liberar o avião ou para dirigir para reparos, caso tivesse causado algum dano. Mas não causava dano, não. O avião aguentava. Então eu fico imaginando, se esse Su-57, não estou dizendo que é o caso, estou apenas imaginando, sem tripulante a bordo, se ele não sendo pilotado de forma remota, se ele não seria um combatente muito mais mortal do que ele é, porque esse avião, pessoal, se o Su-35 já era uma fera do combate aéreo, esse Su-57 já provou que é melhor ainda, tá? Então esse avião aí, liberado para 10, 11, 12G, minha nossa, não tem para ninguém no combate aéreo, no combate a curta distância, tá? No dogfight. Mas tudo isso, pessoal, é muito preliminar ainda, tá? Não se sabe muito bem, não se sabe nada muito concreto desse avião. Mas que ele é fera no combate aéreo, isso já é concreto, tá? Isso já está demonstrado. No timesnownews.com, India set to receive 4 Rafale fighters. A Índia vai receber 4 caças Rafale, né, no final de julho, após um atraso de 2 meses devido à Covid-19. São os 4 primeiros de um lote de 36. Então a Força Aérea Indiana, que já é bem poderosa, se tornando mais poderosa ainda. E um avião que me assombra é esse Rafale, tá? Esse avião é muito bom, pessoal.
Esse avião ele é muito capaz, ele tem capacidade de armas nucleares e convencionais, ele é bamba no combate aéreo, ele é comparável ao Eurofighter, ou se não for até talvez um tiquinho melhor. Ele faz picadinho do F-15 e do F-16 em combate aéreo. Eu acredito que ele supere o F-22 em combate aéreo dogfight. Tá, mas isso é uma crença minha, tá, pessoal? Não estou afirmando. Eu acho que no dogfight ele supera o F-22. Agora, se você colocar no combate BVR, o F-22 é um avião que tem um radar cross-section muito baixo, né? Então eu acho que é um adversário temível. O que eu não gosto do F-22 não é o avião, é a plataforma, é o conjunto dele, a integração dele no contexto militar, né? Ele é o principal avião que derrubou a meta dos Estados Unidos de atingir 80% de índice de operabilidade da Força Aérea Norte-Americana. Ele foi o avião que ficou mais baixo, com mais ou menos 51%, 52%. Então eles têm por volta de 180 naves, né? Houve um acidente recente, a frota deles agora está em 185, se não me engano. E eles com 51% de operação, 50%, significa que na verdade eles têm 90 caças. Tudo bem, é caça pra caramba, né? Mas se você considerar que a Força Aérea dos Estados Unidos com F-15 já teve centenas de F-15 com um índice de operabilidade que não sei te dizer quanto era, tá? Mas por ser um avião convencional, com tecnologia próxima do F-16, devia ser algo aí na faixa de 70%, de 75%, que é o que o F-16 tem hoje. O F-16 tem algo em torno de 73%, 74%, e é o melhor caça americano nesse aspecto, tá? Do índice de aviões capazes de fazer uma missão a qualquer momento. O F-35, após um princípio caótico, agora está melhorzinho, está na faixa aí dos 62%, 63%. Mas eu ainda acho que esse Rafale é um avião temível, temível. Ele, entre os caças de 4++, né, geração 4,5, eu acho um dos melhores. Mas para mim ninguém bate o Sukhoi Su-35. Cavoca.com.br. Índia desiste da compra de caças estrangeiros e vai de Tejas. É o seu próprio caça aí de fabricação local. Um avião bem elegante, né, pessoal? Bonito ele. Então, a história é a seguinte. A Índia tem pela frente, deixa eu ver se tem mais foto. A Índia tem pela frente uma grande licitação de aeronaves militares. Simplesmente a maior licitação de aeronaves militares do mundo, tá? Algo em torno de 120, 118, se eu não me engano, aviões. E a Boeing, a Lockheed Martin, a Dassault, o Eurofighter, a Sukhoi, eles estavam lambendo os beiços para abraçar, para ganhar essa licitação. Que já esteve nas mãos do Rafale. E também teve um candidato muito forte no Sukhoi Su-57. Recentemente, quando a Índia se afastou do Sukhoi 57, especulou-se, né, e eu dei algum apoio a essa especulação porque me pareceu que podia ser isso mesmo. Especulou-se que eles estivessem indo para o Rafale. E agora vem essa notícia que não, na verdade eles vão no avião local, né? Bem, pode ser, sei lá, o Brasil com o seu programa FX ficou aí algo como, foi desde os tempos do Fernando Henrique, foi desde os tempos do presidente Fernando Henrique, que a licitação foi lançada e só foi decidido, acho que, nem sei quando é que foi, acho que foi no governo Dilma já, ou no segundo Lula, ou no governo Dilma, quer dizer, foi uma coisa de década e meia para tomar a decisão, né? Um troço interminável. E essa da Índia aí, não sei se vai pelo mesmo caminho, mas
ela está também pulando de opção em opção, de decisão em decisão, mudando, e acreditava-se que o Rafale estava com uma proposta muito boa em termos de preço para ter tirado o Sukhoi 57 fora da jogada. Além de que o Sukhoi 57 é um avião, como todo caça de quinta geração, né, paga o preço de ser um dos primeiros, é um avião problemático. Até agora ainda não conseguiram colocar um motor definitivo nele, já tem um protótipo voando com o motor definitivo, né, com ISDLI, não sei se é assim que fala isso, com o P30, né, mais fácil falar assim, voando com o motor definitivo, que é um motor de 39 mil libras de empuxo, mas antes ele estava com o ALF-31, o Saturn ALF-31, tem quase 10 mil libras a menos. Mas especulou-se que ou ainda está saindo do Su-57 pelos problemas do avião, né, e eles falaram muito mal do avião, diz que tem uma engenharia deficiente, né? Eu acho difícil falar que um avião tão avançado tem uma engenharia deficiente, mas foi o que a Índia alegou, e alguém imediatamente disse, não, eles estão de olho no Rafale, que é um baita de um avião, pode chegar muito antes do Sukhoi 57 e está com um ótimo preço. E agora saem com essa do Tejas, né? Então, para mim, a coisa está completamente em aberto, vamos ver o que acontece. E é isso, quer dizer, o Tejas é um aviãozinho bem bonitinho, né? Bem elegante. Parece um Hawk, um British Aerospace Hawk, com uma asa de Mirage 3, né? É um avião bem elegante, né? Mas não acho que tenha a mesma capacidade, nem perto do Rafale, que fará do Sukhoi 57, que é um caça de quinta geração. EurasianTimes.com Pakistani JF-17s would be sitting ducks for soon to arrive Rafale fighter jets. Dizendo o seguinte, né? Os JF-17 que o Paquistão tem investido tanto neles podem se transformar em alvos fáceis para os Rafales que estão chegando em grande quantidade aí para a Força Aérea da Índia. Como vocês devem saber, o Paquistão e a Índia têm grandes escaramuças fronteiriças, né? Os países que nunca se reconheceram, né? A Índia nunca reconheceu o Paquistão como um país autônomo, né? A Índia considera que a simples existência do Paquistão é um insulto à Índia, não reconhecem fronteiras, estão constantemente se estranhando, já fizeram ameaças, ambos têm armas nucleares, já fizeram ameaças de guerra nuclear um ao outro. E a Índia agora sai-se com essa de quase 40 Rafales, né? Podendo vir mais, né? Caso a licitação reverta para o lado do Rafale, e o Paquistão vai ter que se coçar. Eu acho que o JF-17 realmente não é um avião à altura do Rafale. Eles vão ficar inferiorizados, vão ter que meter a mão no bolso aí para fazer alguma coisa. Já é fato, né? Já é fato que a Força Aérea da Índia desbalanceia o poder militar local. Navalnews.com, a Boeing recebe um contrato, né? Ganha uma licitação de 3,1 bilhões da US Navy para produzir mísseis de cruzeiro. A gente comentou aqui há pouco tempo que os Estados Unidos, né, com a exacerbação da sua agressividade militar, querem tirar a diferença de tecnologia de mísseis, de quantidade e de tecnologia de mísseis que eles estão para com a China na região do Pacífico. Então me parece que talvez essa licitação já venha embutida nessa tendência. E mais uma nessa tendência, a Força Aérea escolhe a Raytheon sobre a Lockheed Martin para desenhar e construir o novo míssil de cruzeiro nuclear de longo alcance, um míssil para ser lançado de bombardeiros B-52, do B-2 e do futuro B-21. Então mais uma consequência do presidente Trump, aquele que chamou o Obama de estúpido,
estar saindo de tratados de proliferação, de não proliferação, na verdade, né? E enquanto acusa os outros de serem perigosos, vai fazendo com que o seu país se torne cada vez mais perigoso. BR, que é isso aqui? Nem sei que site é esse. Russia Beyond. Turquia pode usar S-400 contra a Rússia, que fornece o sistema de defesa aérea. Ora. Mas isso é óbvio, né? Quem não quer correr esse risco não vende sistemas de armas. Certo, senhor Putin? É um investimento bilionário, muito dinheiro mesmo, não me lembro agora quanto. É uma cifra astronômica que a Turquia está gastando para implementar esse sistema incrivelmente complexo, demolidor antiaéreo, né? Com certeza o melhor que existe hoje no mundo, o S-400, superado pelo S-500, que vai ainda entrar em operação na Rússia. E que o S-500 é basicamente um S-400 com capacidade contra ICBM e contra satélite, enquanto que o S-400 é antiaéreo mesmo, é contra avião e míssil de cruzeiro, enquanto que o S-500 retém e aprimora a capacidade do S-400 e ainda lança uma capacidade contra mísseis de cruzeiro e contra mísseis hipersônicos. Não que a Rússia já não tenha alguma capacidade de se defender de mísseis ICBMs, mas o S-500 leva isso um passo à frente, né? E se for tão poderoso quanto se imagina, ele realmente seria capaz de interceptar, caso houvesse uma chuva de mísseis sobre a Rússia, ele teria condições de interceptar muitos desses mísseis e reduzir muito o estrago causado por um ataque nuclear maciço. Eu acho, e isso é só axiologia, que hoje, se houvesse um grande disparo, Deus nos livre, né, pessoal? Nossa, é horroroso só de falar e pensar nisso. Mas se houvesse um grande disparo de mísseis balísticos, Rússia contra Estados Unidos contra a Rússia, eu tenho a impressão que os sistemas antimísseis russos defenderiam a Rússia melhor do que os sistemas americanos. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo que só passasse metade, ou mesmo um terço, ou mesmo 10%, acho que o dano causado já seria insuportável. Esse é o tipo da coisa que não pode acontecer, né? O tipo da hecatombe é realmente o juízo final, né? É um absurdo que a humanidade tenha se pendurado a si própria com essa corda no pescoço e em cima de um banquinho, né? Com 4 pauzinhos segurando ele ali. Qualquer espirro que você der, você cai no juízo final. Mas estúpidos eram os outros, segundo o presidente Obama. Sputnik News, esquadrilha acrobática russa celebra 29º aniversário com show em caças MiG-29. E esse caça MiG-29 aí eu acho que é daqueles primeiros lá que você pode puxar a G até te quebrar a coluna. Depois você vai para a UTI, mas o avião sai andando. Análise de defesa.it inicia a produzione del bombardiere Tupolev Tu-160M2. Ô pessoal, não sabia que eu falava italiano, viram só que legal? Mais 10 bombardeiros Tu-160 para serem entregues a partir de 2021, se não me engano, 2021, 2022. E aí você pensa, 10 bombardeiros não é muita coisa. Então, pessoal, é que esse bombardeiro ele é uma pequena força aérea, né? Ele é o maior bombardeiro que existe, maior, mais pesado. Ele é o avião supersônico mais pesado que existe no mundo. Se eu não me engano, o max takeoff weight dele é algo em torno de 260 toneladas. Ele tem capacidade de Mach 2. É um avião muito impressionante, né? Ele sozinho é uma pequena força aérea, né? Pelo menos do ponto de vista do bombardeio, né? Lógico que ele precisa de todo tipo de ajuda, de caças, de uma série de coisas, né? Porque, né?
Aliás, a Rússia andou visitando a Venezuela, né, com os Tu-160 aí, para assustar os inimigos regionais do seu Maduro. No CAVOC, Estados Unidos aprova um pacote de 2,3 bi para modernizar os 43 helicópteros AH-64 Apache do Egito. E esse helicóptero, pessoal, caso vocês não saibam, na minha opinião, acho que ainda é, apesar de não ser um projeto novo, acho que ainda é um dos baita helicópteros de campo de batalha do mundo. E o Egito tem nada menos do que 43 deles. EurasianTimes.com de novo. China vai lançar outro Stealth Fighter. Já vão para o segundo. O primeiro é o Chengdu J-20 e agora vão para o Chengdu J-31. Essa designação FC-31 significa que eles estão atirando no mercado de exportação, né? Enquanto a Índia ansiosamente analisa o projeto. Pessoal, a aparência dele, eu não sei nada sobre esse avião, então desculpem mais uma vez, hoje eu estou um chutador desgraçado, mas vamos lá. A aparência dele me impressiona. Ele me parece um avião, o J-20 me parece um avião meio atabalhoado, o projeto dele me parece um avião Scorpion, não acho que seja um mau avião, mas não acho que faça frente ao F-22, que para mim, desculpa, né, goza do fato de se beneficiar de uma tecnologia revolucionária que ninguém mais tem. E isso faz ser um tremendo avião temível. Mas, sinceramente, para mim é uma porcaria de avião. Quando houver aviões com essa mesma tecnologia da furtividade e bons, como foram bons os aviões americanos F-15, F-16, que foram os projetos realmente bons que eles fizeram, quando alguém fizer um avião com boa furtividade, com a furtividade comparável ao F-22 e bom, um avião bom, capaz de manter 70%, 80% dos caças em operação, sem aquela problemática toda do F-22, sem aquela coisa de aqueles problemas estranhos que o F-22 tem, era do sistema de oxigênio? Era, do sistema de oxigênio. O sistema de oxigênio, não sei se... hipóxia. O sistema de oxigênio causava hipóxia. O ambiente a bordo causa hipóxia nos pilotos. E já houve, nunca chegou a haver acidentes fatais, acho que nunca chegou, mas assim, é um perigo constante. Pode acontecer um acidente fatal a qualquer momento porque dá hipóxia no piloto. E esse é um dos problemas do F-22, há outros, né? E o F-35 também tem uns problemas muito estranhos. Então esses aviões gozam de uma tecnologia que só eles têm, agora o Chengdu J-20 também já tem, mas praticamente só eles gozam dessa tecnologia, dessa capacidade de serem furtivos. Então isso realmente desequilibra a balança a favor deles, né? Mas eu acho aviões ruins, eles me cheiram a aviões ruins. E quando alguém fizer aviões furtivos bons, projetos que deram certo, projetos bem executados, para mim os Estados Unidos está perdido. Eles estão perdidos. Eles vão ter que meter a mão no bolso para correr atrás de uma corrida tecnológica para novamente tentarem tirar esse atraso. Eles estão atrasados? Não é que eles estão atrasados. Estou dizendo, quando alguém fizer aviões furtivos bons, eles vão ficar em desvantagem, em uma severa desvantagem. Essa é a minha análise, tá? E eu olho para esse avião aqui, esse tal de FC-21, e vejo o seguinte, ele tem uma coisa que o F-35 não tem. Você pode achar que eu vou falar a maior babaquice do mundo, mas esse é um princípio que qualquer piloto vai te falar. Avião bonito é avião bom, e esse avião é bonito, cara. Esse avião deve voar bem. Ele tem cara de ter uma aerodinâmica legal. Eu não sei, esse avião, eu olho para ele subjetivamente ele me impressionou.
Mas claro, isso não quer dizer nada. Vamos ver à medida que se descobre o que é que vem em termos de performance, o que é que vem em termos de furtividade, o que é que vem em termos de manobrabilidade, combate dogfight. Vamos ver o que é que ele tem de integração de sistemas, integração de data link com outros aviões, né? Vamos ver o que é que vem. Então, por exemplo, algumas coisas eu já achei decepcionantes. Por exemplo, aqui onde está o mouse, está vendo ali? Esse arco aqui, isso me parece um canopy mais ou menos convencional. E um avião stealth não deveria ter canopy convencional, tá? Por exemplo, já estou ouvindo dizer que a assinatura infravermelha dele não é uma assinatura boa comparada com o F-35, mas eu vejo que ele tem um tipo de exaustor parecido com o F-35. Só que tudo bem, o F-35 é monomotor e esse é bimotor. Então pode ser que tenha uma assinatura infravermelha pior que a do F-35. Mas não acho que vai ser significativamente pior. Agora, se você compara com o F-22, que o motor dele é bem mais escondido, aí sim eu acho que o F-22 mantém a sua reputação de ser realmente o caça com radar cross-section baixo por excelência. Apesar desses problemas que eu gosto de frisar no F-22, ele realmente tem um radar cross-section muito baixo. Business Insider. A Força Aérea está refazendo a sua busca para um lugar para alojar o Space Command, o quartel-general do Space Command. E o o que a Força Aérea dos Estados Unidos quer é, lógico, né? Esses caras, eles querem a militarização de tudo que você possa imaginar, querem a militarização do espaço, e esse Space Command me parece que, né, é mais um passo para essa realidade terrível. Eles não têm um headquarter fixo para ele, estão lançando aí as bases para como fazer isso, aonde tem que ser, que tipo de infraestrutura que tem que ter por perto, para facilidade para o pessoal militar viver, alojamento do pessoal militar, as famílias do pessoal militar, assistência médica, escola, isso e aquilo. No Cavoque, Airbus A400M da Força Aérea Espanhola fica danificada após atingir pássaros durante pouso. Realmente foi uma senhora dona porrada aí próximo à carenagem, próximo ao trem de pouso ali. Eu vi muito esses aviões A400 baseados em Saragoça operando, vi muito deles fazendo exercícios quando eu estive na Espanha recentemente. Se bobear, esse aí foi um dos que eu vi lá. Deve ter batido uma bela de uma cegonha ali, eu vi muita cegonha lá na Espanha e lá em Portugal, muita cegonha mesmo. E agora é verão, está chegando o verão deles lá, acho que é a época da cegonha, provavelmente mandou a dona cegonha, mandou ela encontrar com Jesus Cristo mais cedo. Força Aérea de Israel irá fechar esquadrão de caças F-16 no final do ano. Isso, pessoal, é para eles receberem o terceiro esquadrão de F-35. No UOL, caça F-22 cai na Flórida durante treinamento. O piloto ejetou, está hospitalizado, parece que passa bem. E agora ele só tem, não sei o número exato, parece que ficaram com 185 caças. Se não for 185, é 186. Força Aérea dos Estados Unidos destina verba para protótipo de novo radar terrestre, diz o Sputnik News. Eu tenho sempre lido e visto muita coisa que a Rússia e a China, principalmente a Rússia, estão com uma tecnologia de radares terrestres muito boa. O Nimo B da Rússia é um sistema admirável de radar, né? E tenho sempre ouvido dizer que os sistemas americanos estão muito defasados, né? Tenho ouvido falar muito mal do tal do Sam Patriot deles, né? Diz que esse míssil
não acerta nada. Diz que ele é realmente deficiente. E talvez esteja na hora dos nossos amigos norte-americanos investirem nisso. Kavok.com.br, Força Aérea Alemã apresenta seus Eurofighters Quadriga e Sword of Belk. Desculpa se eu não sei falar alemão. O Quadriga é o azulzinho, ele representa o futuro, né? Que vai ser basicamente a modernização dos Eurofighters. Eles vão continuar com o Eurofighter, não estão indo para outro avião. Estão indo do Block 2 para o 4. E esse aqui mais cinzinha é uma alusão ao histórico da Força Aérea Alemã, né? E os principais modelos que eles operaram ao longo de várias décadas de história foram o F-84 Thunder Chief, que é de origem americana, depois o F-104 Starfighter, da Lockheed, né? Também de origem americana. Depois eles foram para o Tornado, né? O Tornado IDS, Interdiction Strike, que é a versão de ataque ao solo, com capacidade residual de combate aéreo, e o Tornado ADV, o Air Defense Variant, que é uma versão de superioridade aérea, com alguma capacidade residual de ataque ao solo também. Mas eles estão se movendo disso para uma frota enorme, já tem muitos Eurofighters, né? Eles estão com uma licitação aí, com uma ideia de adquirir mais 93 Eurofighters. Se você acompanha o canal, você já sabia disso. E mais, se não me engano, 45, 42 F-18 com capacidade nuclear da Boeing. Então esses dois aviões são pinturas comemorativas do futuro e do passado da Luftwaffe. Canadian Air Force jets celebrating coronavirus workers crashes into home. Não há notícias, pelo menos até a publicação, se houve vítimas ou não. Parece que caiu numa casa, né, na British Columbia. Parece que na casa não havia ninguém, mas não se sabia. Eu, pelo menos, não sei sobre o piloto. Aeroflot, Força Aérea Belga assume o policiamento aéreo de Benelux. Benelux é um tipo de uma como é que eu vou falar? Um tipo do Mercosul entre a Bélgica, Luxemburgo e a Holanda. E eles ficam se revezando no patrulhamento aéreo da região. Então sai a Holanda e entra a Bélgica nos próximos 120 dias, se não me engano. Força Aérea Brasileira abre convocação emergencial para oficiais temporários. Isso é para combater a Covid-19, tá, pessoal? São, se não me engano, algo em torno de 400 vagas para médicos, enfermeiros. Mas o que eu achei engraçado é que é temporário. Eu não sabia que a Força Aérea ou que as Forças Armadas podiam abrir vagas temporárias. Força Aérea Brasileira, te dá o crédito, não dei o crédito. defesa.tv.br. Cidadeverde.com. Força Aérea Brasileira diz não ter prazo para concluir investigação sobre acidente no Ceará. O Papa Tango Romeo Mike November, um Seneca 2, caiu com 4 pessoas. Pessoal, é muito triste a história, as imagens são horríveis, não sobrou nada nem ninguém para contar a história. E a coisa é mais triste ainda quando você pensa na história do voo. Era um táxi aéreo fretado para levar para Teresina um doente de Covid-19. Faleceu, né? Evidente, né? Ele, o doente, mais o piloto, mais um médico, mais uma enfermeira que estavam a bordo. Engraçado que a pessoa doente era médico também. Provavelmente se contagiou no tratamento a outros doentes. Defesanet.com.br. Live da Esquadrilha da Fumaça neste domingo. Já foi, né, pessoal? Não é uma novidade, é uma velhidade. Mas se vocês não viram, entra lá no YouTube e vê
porque foi muito bonito, foi muito bem narrado, foi muito bem filmado, com câmeras a bordo dos tucanos, né, da Esquadrilha da Fumaça, câmeras em vários, talvez em todos os aviões, fazendo um corte de imagens das câmeras em terra para as câmeras a bordo dos aviões, com uma narração muito legal, foi muito bom, pessoal. Passou domingo de manhã, se você não viu, veja agora, vale a pena. FAB atua na Operação Verde Brasil 2, cavoc.com.br. É uma operação determinada aí pelo vice-presidente